Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, que é o 011 3573 3500 e o 011 3573 3510, que é o SOS desse programa, o programa da Prosperidade com Deus. Você quer enviar uma mensagem? A senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, você deseja um atendimento? Fique à vontade, nós temos pessoas prontas ali a te atender. Todas as vezes que eu começo a minha reunião de segunda-feira, eu coloco um calendário diante de todas as pessoas, porque é isso que eu quero para você, meu amigo e minha amiga, que você nesse ano de 2024 consiga pagar todas as suas dívidas, que você consiga sair do aluguel, né? De viver essa vida de sofrimento, de miséria, de escravidão financeira, de vermelho, pessoas ganhando dinheiro às suas custas, você se matando de trabalhar para enriquecer os outros. Você quer dar um basta nisso? Você quer sair dessa situação? Então já se programa, já se organize para estar conosco aqui segunda-feira, pegando a sua nova aliança do pacto e começando a lutar. Se você vier a lutar, se você escolher um horário aí, um desses horários, você pode estar conosco. E você trazer o seu plano, o seu projeto, seu sonho, seu objetivo e colocar diante de Deus, isso vai se resolver. Não há mal que dure para sempre quando Deus toca na vida de uma pessoa. E a prova são os depoimentos, são as histórias. Vamos colocar agora e eu volto daqui a pouquinho. Carla, o que aconteceu de segunda-feira passada? Eu sempre fiz a corrente de segunda-feira e uma semana anterior eu estava pensando em parar de fazer. Eu faço outras, né, também. E aí eu não ia mais vir e como ia vir a Semana Santa, eu falei, não, quer saber, eu vou botar toda a minha força agora que está perto, né, no propósito de fazer a semana toda. E aí chegou na segunda-feira, eu sempre ia à noite, eu falei, não, eu vou pelo menos de dia, porque meu dia era muito corrido. E aí eu cheguei na reunião aquele dia, o senhor fez o propósito da Bíblia, de chegar todo dia. E o que me chamou a atenção foi que o senhor falou assim, se você chegar em casa hoje e não fizer, não vale de nada esse propósito. E eu entrei, cheguei a largar minha bolsa, assim, não, mas eu tenho que voltar. Eu disse, eu vou fazer esse propósito. Eu falei assim, porque tem que haver uma diferença. Eu também não vou ficar vindo o ano todo na corrente segunda-feira e não ver diferença. E, assim, no longo dos anos teve uma diferença, mas ficou estagnado. Mas eu vi também que era eu que estava estagnada na reunião. Eu só vinha, assistia, ouvia, mas já não estava mais botando em prática tudo que era ensinado. E naquele dia eu decidi fazer aquele propósito. Eu falei, meu Deus, tem que haver uma diferença. Tem que haver a diferença daquele que serve e que não serve. Eu não aceito passar mais um ano, né, fazendo a corrente, servindo ao Senhor, usando toda a minha fé, e continuar do mesmo jeito. Se era eu o problema, então hoje vai ter que ser diferente. E aí eu tinha um projeto que estava guardado. E depois desse propósito, eu peguei esse projeto e liguei para uma pessoa no Rio Grande do Sul e comentei com ela sobre o projeto. Falei, olha, eu estou com um projeto assim, assim, assado, e eu preciso de uma parceria. Alguém que esteja disposto a fazer isso comigo. Porque era um projeto que não dá para fazer sozinho, né? E ela também é da fé, e ela falou assim, olha, eu precisava de alguém porque eu também tenho isso em mente e não consigo fazer sozinha. E aí eu falei assim, então tu tem até segunda-feira para me dar uma resposta, ou é sim ou é não. E eu creio que é de Deus, eu falei para ela. E aí daí eu orei ontem de noite, né? Quando eu cheguei também da igreja, eu cheguei, fiz o propósito, falei, Deus, tem até amanhã de manhã para me responder. Eu não aceito chegar segunda-feira na reunião e eu não ter uma resposta, porque era essa semana. E aí ela me ligou e falou assim, Jana, contrato fechado, pode vir dia 5 que nós vamos assinar e vamos começar a botar em prática esse projeto. Você está vendo? Bem forte para o nosso Deus. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou,
as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus, é o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira tá aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Quando a senhora, o Senhor, você pegar a sua aliança e você colocar no seu dedo, simboliza que você estará assumindo um compromisso com Deus. Deus tem compromisso com todo mundo? Não. Deus tem compromisso com aquela pessoa que tem um compromisso com Ele. Se Deus sentisse dó, pena, as pessoas não moravam em viadutos, na sarjeta, na rua, viviam na miséria. Mas, infelizmente, nem Deus pode fazer alguma coisa se a pessoa não quiser, dentro de si, se ela não assumir dentro de si esse desejo de mudança. Você que está me assistindo agora endividado, sua vida financeira toda amarrada, todos te viraram as costas. O que você tem que fazer? É se apoiar na palavra de Deus. Eu vou pedir para me acompanhar aqui, vou colocar aqui um versículo que eu quero que você leia comigo com calma. Olha a situação que o salmista Davi se encontrava. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 1 e 2. O seu socorro, meu amigo, a sua vitória, o seu sucesso, tem que vir de um Deus que criou os céus e a terra. Se Deus criou os céus e a terra, se a Bíblia fala que Ele mediu os céus a palmos, o que Ele não pode fazer na sua vida? Se tão somente você sair da sua casa, do seu local de trabalho e vir buscar. Segunda-feira agora nós vamos fazer um clamor a céu aberto. Nós vamos terminar todas as reuniões ali na esplanada do nosso templo. Eu não sei se tem como nós mostrarmos isso, graças a Deus. As imagens do nosso templo maior. Vou pedir até para colocar em tela cheia, porque nós vamos terminar todas as reuniões, todas elas, aí na frente, ó, diante dos céus e a terra, diante da grandeza de Deus. Você que me assiste agora desempregado, endividado, você que está me assistindo agora perdendo tudo, parece que o céu está em silêncio para você. Vem segunda-feira, vem lutar. Nós vamos terminar a reunião diante do nome que está acima de todos os nomes. Nós vamos levantar essa mão com aliança aos céus e vamos orar por você.
É dessa situação de dor e de sofrimento que Deus vai te tirar. Vamos a uma matéria e eu volto daqui a pouquinho. Já ouviu falar em autopiedade? Pessoas que se vitimizam estão sempre prostradas e submissas aos problemas ou adversidades, acreditando assim que algum dia serão recompensadas por suportarem tanto sofrimento. Creem cegamente que os humilhados serão exaltados. Não, 1000 vezes não. Enquanto o mundo tenta sacudir a poeira e dar a volta por cima, o alerta do profeta Jeremias nas Escrituras é pôr o rosto no chão para que haja esperança. Vê, Senhor! Vê a minha aflição! Porque o inimigo estendeu sua mão sobre todas as coisas mais preciosas de minha terra. Nunca. Ninguém é capaz por si só. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Não via mais uma saída para mim. Quantos, nos últimos tempos, perderam a esperança e, sem fé, não buscam, não clamam e não se humilham para quem verdadeiramente tem o poder de exaltar. Quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto, mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Vai acontecer situações que vai tentar nos derrubar, mas nós temos que todos os dias fazermos uma escolha, e a escolha é uma só: ser forte. Hoje eu tenho um casamento que eu não tinha. Hoje eu tenho paz. E assim, a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com banheira de hidromassagem, com jacuzzi, com aquecimento solar. Então a gente tem prosperado, né? E Deus tem abrido as portas, com lutas, com dificuldades. Mas assim, cada ano que passa, há um acréscimo na minha vida. A exaltação é para quem reconhece que só do alto provém a resposta e que nada o poderá abater. Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Uma situação separada por um roupeiro, não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus. Vou para cima. Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012. E de lá para cá, Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas. São 8 empresas no total. Muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando. Não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda e na outra segunda mudou. Não.
continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz, quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. Se você tem se humilhado diante os homens e deseja alcançar o fim de todo o fracasso, venha e participe do maior clamor de humilhação diante daquele que tem o poder de estender a mão e transformar o fracasso em exaltação. Às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Em um desses horários, nós vamos clamar por você. Você vai pegar a sua nova aliança do pacto, escreve num pedaço de papel os problemas financeiros, escreve. Se você quiser colocar aí também no bloco de notas do seu celular, coloca, traz aqui, diante da grandeza de Deus, dos céus que Ele fez, você vai clamar e cada um dos seus problemas você vai resolvendo. Não é do dia para a noite, é um passo a passo. Às vezes a pessoa vem aqui segunda-feira e fala, eu vim uma segunda-feira, vim duas, e não aconteceu o que eu gostaria que acontecesse. Claro, nem vai acontecer, enquanto esse sentimento estiver dentro de você. O que muda com Deus é uma perseverança, é um passo a passo, é uma obediência. Não tem mágica, mágica é uma enganação. Deus é transformação. Ele vai te dar paz quando você chegar aqui. Ele vai te animar quando você chegar aqui. Ele vai te dar visão, direção. É como, não sei se a senhora, o senhor, você lembra, quando o seu filhinho era pequeno, que você pegou nas mãos e ensinou ele a andar. Lembra disso? Passo a passo. Até você ver que ele caminhava sozinho. É assim que Deus vai trabalhar com você. Essa história que eu vou colocar agora é do Eudes, é muito forte o testemunho dele. E eu volto daqui a pouquinho. Eu tinha dois restaurantes bons, com mais de 50 funcionários, um faturamento alto. Ganhávamos bem, tínhamos uma vida tranquila, tínhamos carros bons, viajávamos, não tínhamos nenhuma dificuldade, inclusive eu, nesse período, até segurança particular eu tinha, aquilo era tudo. Então, assim, a gente deixava de enxergar coisas impossíveis. Era isso que a gente vivia. Por quê? Porque a gente tinha no poder da gente, na mão da gente, no controle da gente pessoal, todos aqueles ganhos. Então, a gente não enxergava, não conseguia ver dificuldade em nada. De repente, eu vi todo aquele patrimônio que nós criamos, aquela situação confortável, em um prazo muito curto, vir abaixo. E aí onde eu percebi que tudo aquilo que nós achávamos que tínhamos garantido certo, já não tínhamos mais. Com a determinação oficial da pandemia, tivemos que fechar os restaurantes, tivemos que mandar as pessoas embora e eu tive que tomar a decisão de fechar, pegar o restante, os valores que a gente tinha de reserva, acertar os funcionários e mandar embora. E aí foi quando tudo, na verdade, começou a desmoronar. E a gente nunca quer aceitar isso. Mas eu dormi e acordei sem ter nada. Eu percebi que eu estava mergulhado em mais de 500 mil reais de dívidas e sem ter como pagar. Ele falava várias vezes, você não merece isso, volta para casa dos seus pais, né? E eu falava, não, se a gente tiver que morar debaixo da ponte, a gente vai ficar junto. E a gente vai conseguir vencer juntos. Durante 3 meses a gente teve que passar por esse processo para entender e perceber em que situação nós estávamos. Porque a gente, há tempos atrás, esbanjava. Tinha possibilidade de fazer e acontecer. Mas daí então, depois da quebra, depois de todo esse processo, nós dependíamos de pessoas para se alimentar de um simples hambúrguer, de um simples lanche que custava R$15. Foi aí o meu fundo de poço.
Foi aí então que a gente entrou num comum acordo, onde uma semana a gente pediria ajuda para minha família, onde a minha mãe e meu tio ajudavam. E durante outra semana, os irmãos dele que ajudavam a gente a comer o lanche da promoção. Devido à falência, tivemos que desocupar um imóvel que a gente morava, um imóvel muito bom, muito confortável, num bairro muito bom. A gente teve que morar dentro de um veículo, dentro de um carro. Durante 3 meses, ali era a nossa casa. O pior ainda é que o carro nem nosso não era. Esse carro era emprestado de um amigo que havia locado de uma outra pessoa e ele pagava a locação para a gente. Olha o estado que nós estávamos, olha a dependência que nós chegamos. Por fora a gente achava que estava tudo bem, mas por dentro a alma gritava. É como dizia o Bispo Macedo, há pessoas que ouvem e há pessoas que dão ouvidos. Eu era a pessoa que vinha à Igreja Universal e ouvia, mas não dava ouvidos. Então foi necessário eu ir parar dentro de um carro, morar dentro de um carro, para que eu ouvisse as programações da Igreja Universal. E ali eu ouvia as reuniões, porque o período era de pandemia, eu tinha vontade até, aflorava a vontade, eu tinha muito tempo. E aquela pessoa que não queria saber, que não tinha tempo para vir à igreja quando estava bem, estava ansioso para vir à igreja, mas a igreja estava fechada. Mas ele nunca chegou ao ponto de demonstrar, desiste de mim. Não, ele queria mostrar o contrário, vai dar tudo certo. Mas estava faltando o essencial. Por dentro a alma estava gritando, mas era a falta do Espírito Santo. Eu entendi que aquela voz que falava comigo era o Espírito Santo dizendo, eu quero você, eu quero o corpo, a alma e o espírito. Naquele momento que eu atentei à voz do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, eu senti que o Espírito Santo me fez uma transformação total, de dentro para fora. E já não via mais morando dentro de um carro. Eu já não me via mais, eu estava lá, mas eu já não me via. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o céu é o limite para você. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso. Hoje, se me perguntarem, Isabela, e se você perdesse tudo? Amém, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você não espera bênçãos, você se torna a própria bênção. Então, hoje nós temos 3 empresas, temos 2 escritórios. Para uma pessoa que foi despejada, o Eudes hoje só um prédio que nós temos no Butantã hoje tem 24 apartamentos. Temos casas nos bairros nobres, jardins, carros, já perdemos até as contas, casas no interior. Eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz com a minha esposa. E o que é mais importante de tudo isso, quando você tem o Espírito Santo, você tem certeza de salvação. Aquele Eudes que era vazio, que achava que tinha tudo e não tinha nada, hoje ele tem muito mais. Mas não estou falando de bens, não. Estou falando do Espírito Santo. E o dia que você tiver o Espírito Santo, você vai perceber que o pouquinho que você tem é muito. É muito. É muito. E, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que têm muito e não tem nada. Eu era assim. Tinha muito e não tinha nada. O Espírito Santo é o pão nosso de cada dia. E a gente não precisa mais do que isso. Quando você entender que o Espírito Santo é o pão nosso de cada dia, não vai te faltar nada. Nada. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, Deus não te deixa faltar, porque Deus não falha. Vida transformada, vida abençoada, vida que hoje reflete a glória e o poder de Deus. E é essa vida que Deus tem não só para o Eudes e para a esposa dele, mas para todos que vêm buscar. O Senhor Jesus disse assim, que quem busca, encontra.
Quem pede, recebe. Você que está me assistindo agora e nem espera chegar domingo, segunda, perdão, vem domingo, começa sexta com a sua libertação, vem buscar. Deus está, através desse programa, dizendo para você que Ele nunca mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. Deus te abençoe. Te aguardamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310.